Preguiças, um programa de Gustavo Martins Coelho, Vítor Meireles e Hugo Abel, com a participação de Ana Sofia Silva. Minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, segunda hora que me tiverem a ouvir. Olá, bem-vindos a mais um Preguiças, com Vítor Meireles, Hugo Abreu, Gustavo Martins Coelho e Ana Sofia Silva. Eu gostava de começar este programa com uma errata, que eu acho que é um inédito. Acho que nunca nos corrigimos neste programa. Não é verdade. Não é? Não, houve uma vez que eu disse uma coisa qualquer sobre feminismo e no programa Sim. não foi bem uma errata, mas foi um esclarecimento Muito bem. sobre o que eu tinha dito e o que eu não tinha dito. Muito bem. Então eu pretendo fazer mais uma vez um esclarecimento. Julgava que estava a ser pioneiro, pelo visto não estou. Mas o que eu gostava de esclarecer era que me enganei nas duas recomendações que fiz nos dois últimos programas. Não é fácil. Sim. Não é para meninos, Sim, atenção. há um erro que é crasso. No primeiro, porque enganei-me completamente no nome da música. Ou seja, recomendei uma música e dei um título completamente errado. Ou seja, acertei, pelo menos, no nome do artista e no álbum. É bom. Quantas músicas tem o álbum? Salvo erro tem 6. Pronto. Assim, e mesmo assim, na música, mesmo assim, o ouvinte interessado conseguiria conseguiria aceder à música, porque eu, num título com 2 palavras, errei apenas numa. Ou seja, foi satisfaz, isto é o suficiente mais. Sim. Digamos Sim, assim. Digamos que tendo em conta que eram 6 músicas, tu acertaste em um 12avos. Sim. Muito bem. Mas para esclarecer assim muito rápido essa questão, a música que eu recomendei há 2 programas atrás não se chama After Revision, chama-se sim Revision Control. E era só isto que eu queria deixar esclarecido. Registado. E relativamente ao filme Akira, o que aconteceu foi que eu já não vi o filme há algum tempo. E o que eu decidi, depois de ter gravado o programa, foi, em casa, desfrutar novamente do filme. Ver que impressões novas seriam suscitadas, não é? E a primeira impressão que foi suscitada era que eu sou um imbecil. Foi a primeira impressão. Porque eu, quando iniciei o filme, a primeira imagem, salvo erro, do filme é imediatamente a contextualização temporal. Ou seja, desde logo o filme preocupa-se em se localizar no tempo. E aqui o campeão disse que seria num futuro distante, num ano 2000 e qualquer coisa. E na verdade não. É em 1988, em julho, aliás. Julho de 88. Julho de 88. E pronto. De 84 já foi um futuro distante, pensa assim. E assim, eu fui induzido em erro pelo aspecto futurista do filme. Foi essencialmente isso. Mas pronto, feita esta nota, vamos então abrir a sessão de trabalhos. Abramos. E continuar mais uma vez com o que se mantém com uma branca. Porque eu neste momento, mais uma vez, continuo a não saber. Para mim, eu estou muito interessado em descobrir o que é que vai ser discutido hoje. Meus amigos, contem-me coisas. Por isso é que este programa se chama Preguiças. É porque andamos todos a empurrar uns para os outros o trabalho. O que é que tens em mente? Não sei, vamos apenas esticar os braços como preguiças. Sim. Não há nada que esteja presente no teu espírito que tu gostasses de partilhar? Não sei, eu penso que temos aqui em carteira... Temos a Ana Sofia Silva, neste momento, mostra-nos uma preguiça que está num postal de parabéns, uma preguiça a entregar um presente. É muito bonito. Curiosamente, não é a profissão das preguiças naquele filme que fizemos referência no primeiro Eu programa. acho que não são funcionários públicos. Eles são funcionários públicos, é verdade. Não são... Porque eu ia dizer quão eficientes seria uma preguiça a entregar correio. Provavelmente muito fraco. Sim, não é? muito fraco. Seria dos piores empregos que uma preguiça deveria ter. Olha que não sei, entre os nossos CTT e uma preguiça, não sei quem ganharia. Está bem Eu não visto. quis entrar por essa Afinal, pareceu crítica. que não. Eu não quis entrar por essa crítica, mas realmente talvez tenha soado. Eu estou aqui a olhar para a nossa ordem de trabalhos. Estás a sentir? Sim, eu gostaria de falar eu acho que gostaria de propor-vos que falássemos dos desenhos animados que marcaram a nossa infância. É que é um tema a puxar para o sentimental, mas que eu acho que vale a pena. Eu acho que faz sentido porque em off já, numa Sim. das últimas gravações, nós tivemos
a falar sobre esse assunto e, de facto, surgiu aqui uma nota que eu julgo interessante fazer, que é a postura quase irritante que o Gustavo tem de estar constantemente com bom gosto. Com aquele gosto seguro, entendes? Sim. E não é apenas relativamente a desenhos animados, mas para o efeito que sirva como exemplo para os ouvintes nesta temática, porque eu convido os ouvintes a começarem a reparar nas escolhas artísticas do Gustavo. Por regra, são coisas que não suscitam grande divergência, são coisas universalmente aceites, que mesmo alguém, de certa forma, tenha gostos diferentes, tem que acabar por conceder, tem que acabar por dizer, pois realmente isso acaba por ser uma boa escolha. Ou seja, eu sinto que nunca existe uma escolha, quer dizer, a nível de música realmente, por exemplo, ainda agora tenho que fazer este comentário, que fui surpreendido com o Quinzinho da Ponte. O Quinzinho da Ponte foi... Quando estava a preparar aqui o material de Quinzinho gravação. de Portugal! O Quinzinho de Portugal, lá está. Quinzinho de Portugal. E eu há bocado chamei o Jaquinzinho em off. Portanto, acho que a partir daqui está tudo dito. Mas eu acho que isto aqui, que na verdade não é uma escolha genuína por parte de Gustavo. Não, portanto, eu acho que não será considerado exceção acho que não conta ao que serão as escolhas dele. Porque o que eu reparei sempre que falei de animação, de filmes, de música, com o Gustavo, é que o Gustavo tem um gosto mesmo muito seguro. E não digo seguro não é por não arriscar. É que parece-me ser genuíno da parte dele esse gosto. Sim. É simplesmente uma característica... como é que se diz? Está-me a faltar o termo. Tu basicamente estás a dizer que eu sou um gajo mainstream. Não é. Muito pelo contrário, aliás. Muito pelo contrário. No entanto, os teus gostos não são tão específicos ou seja, não és avant-garde, mas ao mesmo tempo também não és hipster, entendes? Ou seja, tu és aquele tipo que, por regra, as pessoas sentem-se mal em criticar, porque tem aquele gosto, que é aquele gosto da crítica, mas da crítica segura. Sim. Não sentes isso, Hugo? Sinto. Eu acho que já foi um bocado como o Gustavo, mas eu queria recordar aqui essa história. Recordar, os ouvintes vão ouvir pela primeira vez. Eu gostava e gosto muito de Mafalda Veiga, mas já houve alturas em que era o que eu ouvia. Gostei, só um comentário, eu gostei da forma como disseste isso, parecia quase, olá, o meu nome é Hugo, sou alcoólico anónimo. Sim. Aquelas... Não, eu acho que é uma coisa, é uma artista que podia estar, e se calhar está na playlist do Gustavo, porque é segura, não é... E agora somos surpreendidos. E agora o Gustavo diz, não, isso é horrível, nunca ouviria isso. Acho que não, acho que o Gustavo não vai dizer isso. Mas eu estou a gostar de suspense. O Gustavo simplesmente remete-se ao silêncio durante toda esta conversa e não emite um único esclarecimento. Por acaso, a Mafalda Veiga está na minha lista. Pois. Então pronto. Então não me surpreende. Então tudo o que eu disse já não se aplica. Ok. Então, mas porquê? É assim uma artista tão polémica? Eu estava a dizer que isto tem a ver com a história que eu ia contar. Eu estava a dizer que eu já tive gostos mais seguros como o Gustavo, que é, por exemplo, Mafalda Veiga. Até que um dia... Eu gostei do ar de desânimo do Gustavo quando disseste gosto seguro. Não, é que eu hoje em dia não vejo o Gustavo a estar no trabalho a ouvir Conjunto de Corona. Sim, mas se calhar ele próprio... barra dentro. Mas isso será uma escolha assim tão controversa? Eu acho que sim. Apesar de tudo, se o som se descontrolar e passar e se ouvir do meu computador... Sim, isso é um bom critério, provavelmente. Sim. Para se determinar o que é uma escolha controversa é se a entrada dos fones saísse e todo o escritório ouvisse, o que é que iriam achar? Exatamente. Realmente, se calhar, uma fiando barra dentro se calhar, não era uma escolha tão segura quanto isso. Nem o Velvet de Cantina, também acho que não. Não, esse claramente é uma escolha muito controversa. Muito Estar a controversa. Numa reitoria, enquanto se ouve um álbum conceitual de casas de alterno do Porto, de facto, isso é um pouco controverso. Sim, mas eu já tive gostos assim. Eu posso dizer-vos que aqui há uns tempos me aconteceu algo desse género. Liguei a música no meu escritório, no meu gabinete, lá no serviço, e começou a dar Padre José Luís Borges. Mas começou a dar... Okay, isso não é seguro. Mas espera aí, o que é que começou a dar? Puseste a reproduzir, não é? O que começou a dar, isso parece um fantasma que te apareceu no computador. Não, eu abri a minha playlist e na minha playlist tem... Mas foste surpreendido com a presença dessa música? Pus em reprodução aleatória
Sim. E aleatoriamente ele começou. Mas estavas a contar com essa música? Ou Não estava. Ou seja, isso é quase como aquelas memórias de uma pessoa alcoólica, estás a ver? Tipo, de noites de festa e de paródia. Que lhe dizem assim, nem te acreditas o que tu fizeste. Ou seja, tu não sabes o que é que se passou, mas houve uma altura em que tu ouviste Padre Luís Borga e decidiste, ok, vou pôr isto nos favoritos para ouvir mais tarde. E depois, quando voltaste a ouvir, já não sabias nem onde, nem como lá tinhas colocado essa escolha, certo? Não, eu sabia onde e como tinha colocado. Ok. Só me tinha esquecido é de que tinha colocado. Portanto, foi uma surpresa ouvir. Quando ouvi, Certo. disse, pronto, olha. É que senão isso era como as míticas noites de queima, que se conta dos feitos das pessoas que depois não me lembrava, estava bêbado. Pronto, mas só para dizer que não será Velvet Cantina, mas... É assim, tem o seu quê de chunga também, digamos assim. Eu acho que não. Acho que o Conjunto Corona... Não, mas eu convido os ouvintes a estarem atentos às escolhas do Gustavo e julgo que irão reparar num padrão de segurança e de um certo bom gosto admitido por todos. E eu acho isso muito curioso. Eu pessoalmente abandonei o bom gosto, era essa a história que estava a contar, quando uma vez dediquei Mafalda Veiga a uma rapariga. A coisa estava a aquecer, então eu dediquei-lhe a música, acho que era... A coisa estava a aquecer. Gosto da expressão. Não, infelizmente afinal não estava a aquecer tanto quanto eu achava. Eu dediquei-lhe Mafalda Veiga, ao que ela ouviu a música, e o único comentário que fez foi: para a próxima, mete Shakira. E foi aí que eu percebi que tinha de Mas ser... tu não devias, mas espera aí, isso aí. Primeiro, eu devia ter percebido que não era a pessoa certa. E para mim foi esse momento que se tornou evidente. E segundo, também se tornou evidente que eu tinha de ter gostos. Mas porquê é que interpretaste isso como uma rejeição e não uma mera adaptação? Ou seja, eu gosto de ti, mas não do teu gosto musical. Eu acho que a crítica ao meu gosto, para mim, é tão arrasadora que a pessoa, a partir do momento, perdeu para mim todo o interesse. Ok. Eu acho que isso é um erro, honestamente. Pois, mas é... está bem, mas eu na altura tinha 14 anos. Acho que me é dado... Ficaste tão abalado, não é? Como quem não. Se não gostas de Mafalda Veiga, sim, então não vales a pena. Sim, é isso. Eras incapaz, no fundo, mesmo enquanto adolescente, tu recusavas-te a estar com uma rapariga ao som de Shakira. Sim. Hoje em dia, Shakira, vamos nessa. Mas Vanessa. Na altura não. Vanessa não, Luísa. Mas na altura não. Ok. É legítimo. Eu próprio já tive experiências semelhantes. Não cheguei ao ponto de desistir, mas de facto abalou. Não sei se estás a imaginar um momento romântico. Se calhar eu era demasiado romântico, mas eu estava a imaginar há muito tempo aquele momento que se concretiza e que eu tenho coragem de... Tinhas idealizado, no fundo. Tinha idealizado. Tenho a coragem de pôr Mafalda Veiga a dar e ouvir a música sem um comentário e o único comentário ser para a próxima mete Shakira. Não, mas repara, para a próxima. Pois, ou seja, se fosse tão mau assim, ela nem admitiria uma próxima. Ela até acabou por lhe dar um conselho, como quem? Correu muito bem, tirando a escolha musical. Para a próxima, põe Shakira. Pois. Apesar de tudo, não foi mal, mas eu consigo entender. Aliás, eu cito aqui aquele verso de Rui Veloso: não se ama alguém que não ouve a mesma canção. E no fundo acho que é isso verdade. Que está aqui em causa. Muito bem. Mas este recuo na memória foi muito bom e recuando mais um bocadinho, podemos então ir ao tema: quais eram os vossos desenhos animados favoritos? E podemos começar por uns que eram altamente educativos e que eu percebo que eu e o Vítor tivemos a mesma experiência. Era Uma Vez a Vida e Era Uma Vez o Homem. E eu pessoalmente gostava demais do Era Uma Vez o Homem, porque era um desenho animado histórico. O Gustavo está a rir. Era Uma Vez o Homem, eram uns desenhos sobre história, que é um tema que me encanta desde sempre e, portanto, recolheu a minha preferência. Mas Era Uma Vez Acreditas a Vida... que eu nunca cheguei a ver o programa apenas por culpa do genérico? Pois, o genérico era uma aceleração histórica. Ao som da tocata e fuga de Bach. Sim. Portanto, era um pouco pesado. Eu, enquanto criança, e é isso que eu às vezes, eu mesmo criança, ficava surpreendido. Que era com a pretensão que existia dos adultos, de certa forma, de misturarem animação
com formação admitida, entendes? Eu, para mim, enquanto criança, os valores e a formação dos desenhos animados deveriam ser secundários. Devia ser algo que... Acidental, exatamente. Ou seja, não o foco principal da animação. Porque quando o foco principal é a formação e a educação, desde logo muitas das vezes cai completamente por terra o fator entretenimento. E eu, lá está, que era a minha posição, que eu compreendo que não é uma posição correta, mas a minha mentalidade enquanto criança era exatamente essa, que era, eu para ser educado sou pelos meus pais, não pela televisão. Eu acho que a grande questão é mesmo essa. Os pais educam, é verdade, mas tu não te podes esquecer, ou não podes medir todos os pais pela tua bitola. Há pais que, pura e simplesmente, e isto pode soar assim um bocado elitista, mas é a mais pura verdade, há pais que não têm educação. Mas e quando um pai e uma mãe não têm educação, como é que pode educar o filho? Não pode. Então, nesse caso, o que é que vamos fazer? Vamos reproduzir a falta de educação no filho? É preciso encontrar uma alternativa para isto. Mas a questão é, eu não afastando essa realidade, o que eu na altura senti era ótimo, o público-alvo destes desenhos animados serão pessoas que ou não têm educação ou procuram nos desenhos animados. No entanto, eu, enquanto consumidor, entre aspas, é algo que me afasta imediatamente do desenho animado. Portanto, quando eu vejo, por exemplo, que era isso que acontecia com o Era Uma Vez o Homem, quando eu vejo que imediatamente aquilo mais parece uma aula do que um desenho animado, tipo, olá, caras crianças, são estes os valores da sociedade, entendes? Eu imediatamente mudava de canal, ou não via. E eu sentia que isso acontecia com a maior parte dos desenhos animados, que na altura eram considerados os clássicos. Por exemplo, a Heidi, até o D'Artacão, eu sentia isso. O D'Artacão, para mim, nunca foi um símbolo de divertimento ou de liberdade, de entusiasmo pelo enredo. Ou seja, não me apelava minimamente enquanto criança. Porque eu olhava para o D'Artacão e o que eu via era escolhas seguras em tudo. Era o cão que agia sempre bem, o amor que na verdade nunca tinha traços abertamente amorosos, era aquele amor muito platónico. A amizade era aquela amizade também quase caricatural de realmente, se for preciso, eu meto-me debaixo de um caminhão por ti. As lutas nunca eram perigosas, eram sempre lutas que no máximo se partia uma mesa ou algo do género. As espadas, nunca vi ninguém a ficar ferido, só vi alguém a ficar com um ligeiro corte na roupa e pronto. Ou seja, não havia aquela sensação genuína de perigo ou de entusiasmo, era tudo muito, muito tranquilo, tudo muito calmo. E o que eu via era que, de certa forma, o meu critério na altura era se os pais recomendarem, por regra é mau. No fundo, tu eras um filósofo do desenho animado, é só isso que eu te posso dizer, Vítor. Porque esse tipo de considerações são considerações extremamente adultas para alguém com... Assim, obviamente que não eram com este vocabulário, com estas noções, mas eu lembro-me de sentir que havia ali algo, ou seja, algo mau, no sentido de parecia que me estavam a querer formatar, estás a perceber? Olhando para trás, eu reconheço, agora que sou adulto, muitas das críticas que tu estás a fazer, eu reconheço-as olhando para trás. Agora, não tinha consciência delas naquela altura. E apesar de tudo, acho que o grande mérito, e aí eu até concordo contigo, o Era Uma Vez o Homem e o Era Uma Vez a Vida, em boa verdade eu nunca os vi. E nunca os vi porque achava que aquilo eram documentários. Eu gostava era de ver os animados para me divertir, não era para ver documentários. Vais ao encontro do que estava... Vou ao encontro do Vítor no sentido de que não era para mim, pronto. Agora, o facto de não ser para mim não significa que não fosse para ninguém. Certamente haveria pessoas que gostavam daquilo. Aliás, está aqui o Google. Mas eu penso que o grande mérito dos desenhos animados, e nem todos o conseguiam, o grande mérito dos desenhos animados era conseguir educar enquanto entretém. E conseguir educar de uma forma que tu não percebesses que estavas a ser educado. Mas isso eu concordo. E eu, por exemplo, eu sinto que um desenho animado que me ensinou, por exemplo, valores de amizade que dificilmente desenhos como, por exemplo, a Heidi, o Marco, o Babar, ou seja, aqueles grandes clássicos que na altura que eu associava a esse... Olha, por exemplo, o Tom Sawyer, que também não gostava. Uhum. Ou seja, valores que supostamente o Tom Sawyer ensinaria, eu via, por exemplo, nas Tartarugas Ninja. Por exemplo, eu lembro-me de ter atitudes enquanto amigo, ou seja, no ATL e até na minha ama, em que, de certa forma, eu usava episódios das Tartarugas Ninja quase como
como influência admitida, ou seja, como exemplo a seguir, entendes? E, por exemplo, isso aconteceu também com o Dragon Ball, que eu ainda era muito criança quando deu o primeiro, o Dragon Ball, antes do Dragon Ball Z, o Dragon Ball mesmo, ou seja, eu andava... Eu achava o Dragon Ball uma seca tão grande. Era. Ai, ninguém merece. Se calhar já eras mais velho também, já não tinha tanta piada. Eras mais velho. Eu acho É verdade que eu o era Dragon mais Ball velho. era muito divertido. Tinha aquele problema de te deixar sempre à espera, não é? Não percam o próximo No episódio. momento crucial, lá vinha não percam o próximo Sim. episódio. Não, mas vê uma coisa. É verdade que eu era mais velho, e ainda sou, mas os meus colegas de turma, portanto, pessoas da minha idade, Sim. deliravam com o Dragon Ball. E lembras-te do que é uma que tu não questão- gostavas em Dragon Ball, por curiosidade? Eu achava que aquilo era à base de violência gratuita e um episódio inteiro de duas pessoas a gritarem Ah, pois, certo. Pronto, e era isto. É um bocado histérico, realmente, o desenho animado. Isso tenho que admitir. Era. Era um pouco histérico. Mas havia episódios em que eles não andavam à porrada, muitas das vezes, e era simplesmente, por exemplo, o Sangoku a ajudar pessoas da aldeia. Sim, é ou seja, verdade. a ir caçar qualquer coisa, ou ir... Por exemplo, havia uma pedra grande que ninguém conseguia tirar do sítio. Ele ia lá e era capaz de fazer... Se calhar estou a inventar, ou seja, na verdade nunca aconteceu isto, mas seria análogo, entendes? Ou seja, existia um problema qualquer na vila e o Sangoku resolvia aquilo. E isto depois verificava-se, por exemplo, no Dragon Ball Z também. Pois, mas eu devo ter visto para aí 3 ou 4 episódios de Pois, ou seja, de Dragon provavelmente Ball. visto no torneio em que eles lutavam e era só mesmo aquele confronto de violência. Mas, pronto, tenho esses dois exemplos em que eu de facto via isso, que era as Tartarugas Ninja e o Dragon Ball. Não sei se estás interessado. E havia aquele velhinho que se fazia a todas as Sim, miúdas. esse era um taradão. Esse Era realmente... Era o Tartaruga Genial. Tartaruga Genial, sim. Isso não era lá muito educativo. Pois, é verdade que nesse aspecto realmente talvez não fosse o melhor exemplo para uma criança ver o comportamento do Tartaruga Genial. Mas eu lembro-me que não era um foco principal da série. Mas lá Sim. está, para uma rapariga provavelmente era chocante ver a forma como ele olhava para as mulheres e na altura eu achava imensa piada. Saía-lhe um pingo de sangue do nariz que ele ficava excitado e começava a sangrar do nariz. E eu só descobri que isto que é uma espécie de caricatura, um traço normal da animação japonesa, quando já era mais velho. Eles na animação japonesa, quando pretendem representar excitação sexual, põem as personagens a sangrar do nariz. Mas porquê? Isso tem algum fundamento médico, já agora? Não faço ideia. Eu vejo duas razões para isso. Uma é meramente uma razão metafórica, que é uma ereção faz-se à base da deslocação de sangue para os corpos cavernosos do pênis. E, portanto, de alguma maneira, a presença do sangue no nariz, metaforicamente, significa sangue a jorrar. ser enviado. Não é a jorrar, é de forma muito controlada, mas sangue a ser enviado para o pênis e a concentrar-se no pênis de forma a fazê-lo engurgitar. Vejo uma explicação mais literal, que é, durante a excitação sexual, a frequência cardíaca aumenta, a pressão arterial aumenta, e aumentando a pressão arterial aumenta a probabilidade de haver uma pequena ruptura de um vaso da mucosa nasal e, portanto, de haver, de facto, uma hemorragia nasal. Portanto, entre a explicação metafórica ou a explicação literal, não sei o que é que os japoneses foram buscar. Mas fica a nota, realmente, Sofia, muito bem reparado, porque de facto estava-me a escapar completamente essa Genial. característica do Tartaruga Genial, porque ele na verdade era mesmo um mestre de artes marciais, só que depois contrastava com essa personalidade Faceta, sim. um pouco estranha. A mim foi aquilo que ficou na Pois lá memória. está. Se calhar por seres mulher e provavelmente o teu ponto de identificação seria com as personagens femininas, e quando vês aquele artista Ele não agir estava assim, constantemente a apalpá-lo? estava, sim. Era E estava constantemente a ver as cuecas das mulheres, a procurar, ou seja, deitava-se simplesmente por baixo de mulheres, debaixo de mesas, coisas assim, sim. Hoje em dia ainda seria possível ter um Tartaruga Genial? Provavelmente. Não, Com claramente. o Twitter e com o Facebook, etc., certamente se geraria uma onda de indignação Ah, não. considerável. O feminismo cairia em cima disto. E cairia bem aqui para nós. Sim, neste aspecto, de facto, sim, mas seria acessório neste caso, mas
É curioso teres-te lembrado disso e eu não. Realmente memória seletiva. Ainda havia muito a dizer relativamente à animação. Certamente faríamos vários programas até a discutir isto. Mas está na altura de passarmos a palavra à Sofia. Já começou a participar? Sim. Lembrou o Tartaruga Genial? Sim, e foi uma contribuição muito, muito, muito importante, porque provavelmente seria o comentário que muitas mulheres fariam quando se fala do Dragon Ball. Mas, sem mais, vamos então passar a palavra à Sofia com o seu saboreio. Eu saboreio. Olá, então, desta vez vou até à Síria, aos sabores do Cebu, que na verdade fica ali na rua de Miguel Bombarda, mesmo no início, se vierem da rua de sua feita. Já visitamos este local 3 vezes e acho que está na hora de o partilhar convosco. É perfeito para ti, Hugo, porque praticamente não há queijo envolvido na ementa. Isso é muito bom. É comida típica árabe, com o baba ganoush, o hummus, o tabulé, o bel do kebab e algumas opções vegetarianas. Eu recomendo tudo. Aquilo é um pequeno restaurante familiar, em que o cozinheiro é sírio, a mulher, portuguesa, trata da sala e vai tendo mais alguns empregados para ajudar, visto que apesar de o espaço não ser muito grande, está sempre bem composto. Tem um ambiente a meia luz e muito agradável para jantares de grupos. As bebidas são as tradicionais portuguesas, recuperando a crítica passada, mas temos de ter em consideração que eles não são muito dados às bebidas com teor alcoólico, mas estão perdoados porque compensam no resto. Deixo um aviso relativamente ao pagamento. Só aceitam pagamentos em numerário. Faço esta pequena nota porque não é comum encontrar restaurantes sem multibanco nos dias que correm. Quanto ao estacionamento, não é abundante, se procurarem gratuito, mas estamos a falar de uma zona central da cidade e que está bem servida de transportes públicos. E mais uma vez, fica muito perto do teu trabalho, Hugo. Espero que gostem e depois partilhem as vossas opiniões. Eu acho que vou experimentar. Sim, fiquei tentado. Eu gosto muito deste sítio pela simplicidade, pela qualidade da comida e porque, lá está, ele passa muito despercebido e está ali numa zona completamente central da cidade. E eu recomendo toda a gente que lá vá. Em câmara lenta. E feita a crónica da Sofia, vamos então passar para as nossas recomendações culturais. Desta vez eu irei recomendar um livro. O Hugo, muito sorridente já, irá recomendar uma música. E o Gustavo vai recomendar um filme. Tendo em conta o entusiasmo desde já demonstrado pelo Hugo, eu vou-lhe passar a palavra e vou deixar então recomendar a música. Muito bem, eu vou recomendar uma música e um álbum, mas uma música em particular de um grupo que já várias vezes mencionamos neste programa. Conjunto Corona. Os ouvintes já nem estarão surpreendidos por esta altura. Se já ouvem, ou pelo menos já se conhecem o perfil. Nós já passámos aqui, creio que um excerto do álbum mais recente deles, que é Santa Rita Lifestyle. Mas eu hoje venho recomendar o álbum Cimo de Vila, Velvet Cantina. E a descrição do álbum que eu estava aqui a ver é genial. A descrição do álbum é: dando uso ao seu empreendedorismo, alugou o Corona. Corona alugou uns metrinhos quadrados em Cimo de Vila e por lá abriu um negócio para tentar recomeçar a sua vida de forma mais ou menos lícita. É isto. Só que... portanto, este álbum, que eu penso que o Vitor até já falou sobre ele, é um álbum sobre... Foi o álbum que eu fiz há pouco referência, é um álbum conceitual sobre casas de alterno. Exatamente, é um álbum conceitual sobre casas de alterno. Porque o negócio que o Corona abre é uma casa de alterno. Sim, até nas palavras da própria banda, salvo erro, negócio das carnes, não é? Que eles lhe chamam. E o que ele abre é uma casa de alterno. Em Cimo de Vila. É um álbum genial que aqui já foi abordado, quer nessa ótica, quer quando estávamos a falar sobre o Porto. Quando nós dedicámos parte do episódio a falar sobre o Porto, falámos o Vítor trouxe à colação este álbum e vale bem a pena... Sim, porque convido-vos a ouvirem o álbum enquanto passeiam por Cimo de Vila. A sério, é uma coisa impressionante. Exatamente. E eu recomendo... Portanto, tu recomendas o álbum todo, é isso? O álbum todo, mas em particular a música 5, Fruta da Ilha. Eu acho que já entrou no léxico nacional e portuense, claro, a fruta e o café com leite. Vale então a pena ouvir a faixa número 5 deste álbum, Fruta da Ilha. Sim, senhor. Está recomendado, que posso mais eu dizer. Vítor, agora, és tu ou sou eu? Posso ser eu. Então força. Muito bem. Custa-me estar a fazer esta recomendação imediatamente no seguimento de Fruta da Ilha.
mas na verdade não me deva gostar, porque enfim, são registros diferentes e quero crer que a memória desta escritora não fica ofendida pelo facto de surgir em seguimento da recomendação do Conjunto Corona. Lá está, são estilos diferentes. Eu vou recomendar o livro Lisboa, Leipzig, da Maria Gabriela Lansol, que é um livro que eu gosto muito, é uma escritora que eu gosto muito, e para quem não conheça, eu acho que é algo que realmente deveria experimentar, a leitura desse livro, e na verdade qualquer livro dela, porque o que eu sinto que todos os livros, pelo menos que eu tenha lido dela, sempre que ela tem uma voz muito autêntica e original, ou seja, é mesmo única, e eu sinto que conseguiria identificar um texto dela simplesmente... Ou seja, eu se ler vários excertos sinto que consigo identificar um que seria da sua autoria simplesmente por ser tão distinto relativamente às vozes dos escritores, pelo menos que eu conheça. Para contextualizar, é uma escritora do século XX, morreu recentemente, ou relativamente recentemente, e, por exemplo... eu sinto que, do ponto de vista estilístico, Lisboa Leipzig é um romance, claramente, só que é um romance que não se desenvolve à volta de uma noção muito forte, ou de um foco muito forte no enredo. Ou seja, é simplesmente um conjunto de impressões em que é a autora, claramente, o foco dessa ação. No entanto, são sempre impressões que se relacionam sempre com outras figuras artísticas, por exemplo, Fernando Pessoa, o Bach, compositor alemão, e várias Sabias outras. que Bach significa em português Ribeiro? Não sei, não fazia mais pequena ideia. Portanto, Johann Sebastian Bach, no fundo, é o Sr. João Sebastião Ribeiro. Isso é fantástico. Curiosamente, agora estás a dizer isso, está-me a fazer lembrar também que o Fernando Pessoa, ela inverteu para a AOC, ou seja, inverteu o Pessoa e tirou o P, e sempre que fala de Fernando Pessoa, refere como uma personagem, no fundo, uma ficção, mas trata-se de facto de Fernando Pessoa. E eu gosto muito porque há uma altura em que ela faz referência a personagens históricas e culturais, no entanto há uma mistura tal que se torna quase abstrato, e é uma escrita muito leve, muito idílica, ou seja, sentimental, e sinto que tem tudo e que se prende com tudo, é universal, são impressões deixadas por uma escritora que na verdade neste caso trata-se como uma personagem relativamente a outras figuras também culturais que na verdade ela as trata como personagens e envolve desde tudo, ou seja, comentários rotineiros, desde observações filosóficas, e é um desenrolar completo porque ultrapassa completamente o livro. E para ser realmente aproveitado, ou seja, requer uma familiarização não só com os personagens, mas com movimentos filosóficos e correntes de pensamento, e eu acho isso muito interessante. Lembra-me, por exemplo, muito o que acontece com o Jorge Luís Borges, o escritor argentino, em que as referências à cultura são tantas, e à filosofia, a outras ciências, são tantas que muitas das vezes está-se a ler um texto dele e tem que se procurar artigos sobre outros pensadores ou sobre o que ele está a falar, e acaba por se tornar um exercício muito interessante de leitura. E, portanto, é um dos meus livros preferidos, e, na verdade, praticamente tudo o que ela escreveu eu tenho apreciado, e fica a nota. Fica a nota. Gosto muito. Pronto, resto eu. E para hoje o filme que eu recomendo é M, o Vampiro de Düsseldorf. Nunca ouvi falar. E é bastante curioso porque nós começamos com Conjunto Corona já do século XXI, depois fomos para meados do século XX. Não, é século XX e XXI. Que ela morreu já no século XXI e escreveu até bastante tarde. Sim, mas eu penso que esse livro... É dos anos 90. Pronto. Por acaso tinha a ideia que era um bocadinho mais antigo, anos 80, final dos anos 70, mas pronto. Se calhar anos 80, é assim, não tenho a certeza, mas eu tenho a sensação... Não, mas pronto. não é relevante. O meu ponto é que estamos aí para trás no tempo e agora vamos para um filme de 1931. Ok. Portanto, chegamos ao mais atrás no tempo. E também é curioso, começamos com uma banda portuguesa, depois fomos para um livro que tem como título a capital de Portugal e uma cidade alemã, e agora vamos para um filme alemão passado em Düsseldorf. E porquê é que eu escolhi este filme? Eu acho que esta é a altura certa para nós vermos o filme. O filme, sendo de 1931, é preciso ver que coincide com a ascensão da extrema-direita na Alemanha e um pouco por toda a Europa, nomeadamente o fascismo em Itália,
que depois veio a desencadear na Segunda Guerra Mundial e que tem bastantes paralelismos em termos de situação política com aquilo que nós vivemos hoje em dia, com a ascensão novamente da extrema-direita racista, xenófoba, um pouco por toda a Europa. Temos o Salvini em Itália, temos o Wilders na Holanda, temos um que eu nunca me lembro o nome na Áustria, temos aqui ao lado o Vox, temos o Orbán na Hungria, temos a alternativa para a Alemanha na Alemanha, temos a Marine Le Pen em França, temos, como é que se chama o polaco, Hugo? Também não me lembro do nome do indivíduo agora. Temos os É o PiS, é o Justiça e... Pronto, temos os verdadeiros finlandeses na Finlândia e, quer dizer, e temos o Steve Bannon a tentar organizar todos eles num movimento internacional nacionalista, que é uma coisa, é um contrassenso, não é? Quer dizer, como é que os nacionalistas podem formar uma internacional? Não vai contra as ideias deles. Realmente Já agora, ser... corrijo-me, o PiS significa Lei e Justiça. Pronto. Mas, de qualquer forma, uma das características daquele tempo, e que também não está muito longe do tempo que vivemos hoje, também essa característica, era a negação do Estado de Direito. E nós começamos a negar o Estado de Direito, por exemplo... Essa negação, aliás, é um tema que eu gostava um dia de tratar convosco. Provavelmente o clima que nós vivemos hoje começou há mais de 10 anos. Sim, certamente. E começou com coisas simples como nós abdicarmos de alguns direitos, liberdades e garantias fundamentais em prol de uma sensação de pseudo-segurança. Totalmente de acordo. Nomeadamente a nível das comunicações e daquilo que se sabe que é um... Quer dizer, não podemos criticar a China quando se sabe que, pelo menos os Estados Unidos e o Reino Unido e sim, fazem operações de escuta e monitorização discricionárias. É verdade. E este filme releva fundamentalmente a importância e o papel do Estado de Direito. Eu penso que a grande moral do filme, e voltando aos nossos desenhos animados com lições de moral, este filme tem uma lição de moral muito importante e é de destacar que essa lição de moral foi publicada, foi editada em 1931, numa altura em que era fundamental, e foi uma pena se calhar as pessoas não terem pensado mais na moral deste filme. Este filme releva a importância do Estado de Direito. Porquê? Porque todo o filme gira em torno de um tribunal popular versus um tribunal judicial. E naturalmente, existem tribunais e existe um Estado de Direito por uma razão muito importante, que é a turba não é uma boa forma de fazer justiça. A turba, no máximo, fará vingança, mas vingança não é justiça. E acho que é essa a mensagem do filme, mas pronto, não vos vou contar o enredo. Apesar do título, o título em alemão é simplesmente M, e faz sentido, tendo em conta a história do filme, ele chama-se M. Quem fez a tradução para português achou que havia de lhe chamar M, o Vampiro de Düsseldorf. Não é um filme de vampiros, portanto, quem gostou de Twilight isso é ridículo, eu já sabia que ias fazer isso. Porquê é que toda a gente agora sempre que fala, ok, o arquétipo dos filmes de vampiros, sim, é o Crepúsculo, imediatamente. Tens de me dar alguma não é Nosferatu ou algo de género, é claramente, sim, Crepúsculo. Tens de me dar alguma liberdade artística para poder, não é? Quer dizer, a piada provavelmente não funcionaria tão bem se eu citasse um filme de 1920 que pouca gente viu. O Diário de um Vampiro, pronto, até isso. Pronto, isso já podia ser. Mas sim, a minha ideia era mesmo este filme... É que aí o ser vampiro é completamente incidental. Ele podia ser o que quer que fosse. Ele podia ser um louvado-a-Deus, que é exatamente ao mesmo. É verdade. Tens razão nesse aspecto, mas o meu ponto... Sim, o que eu queria dizer é... Não é um filme de vampiros, apesar de ter a palavra vampiro no título. Bem pelo contrário. É um filme que vale muito a pena. Sim. Posso só fazer mais um comentário relativamente ao livro, que eu era importante afirmar isto. Que, relativamente à tradição da Maria Gabriela Ansol, algo que eu gosto muito e que talvez motive algum ouvinte a experimentar, é que existe uma tradição notoriamente assente na escrita portuguesa, por exemplo, tradição como... a Bessa Luís ou o Virgílio Ferreira, ou seja, aquele romance histórico com um traço social muito forte,
E depois existe uma espécie de tendência iconoclasta em certos escritores em se afastarem ou seja, identificarem a sua escrita com uma espécie de negação daquilo que é tradicional. E eu sinto que Maria Gabriela Ansol tem uma escrita muito balançada entre a escrita afirmativa e com valor espiritual e que ultrapassa completamente todas essas questões de crítica literária que, por regra, me irritam profundamente. E é algo que eu gosto imenso na escrita dela. E, portanto, alguém que esteja a ouvir, que partilhe um pouco deste estado de espírito, talvez seja um bom livro para experimentar. Portanto, sim, senhor. Só esse comentário. E, sem mais, vamos terminar por hoje, que isto também já sinto que nos excedemos. Um bocadinho. Mas esperemos que seja produtivo. E até uma próxima. Fiquem bem, cuidem-se, espreguicem-se e saudinha. E deixem a vida acontecer. Sim, saiam da vossa zona de conforto ou não. São preguiças, não saiam da vossa zona de conforto. Eu acho que sair da zona de conforto está sobrevalorizado, mas já não temos tempo para Fiquem explorar na isso zona de hoje. conforto e espreguicem-se da Até zona mais. de conforto. Preguiças. Um programa de Gustavo Martins Coelho, Vítor Meirelles e Hugo Abel, com a participação de Ana Sofia Silva.